Boa noite. Esperar o pessoal entrar. Boa noite, Maíra. Saudade. Kelly. Hoje Dona Rose não está aqui do meu lado. Hoje nós vamos fazer de outra forma. Epa, boa noite. Boa noite. O negócio hoje tá invertido, viu? Deixa eu baixar um pouco meu volume, peraí. Melhorou aí? O negócio hoje tá invertido, viu, gente? Eu estou no Rose Moda Íntima. Ei, você não tem filtro nenhum aqui, mulher. Oh, meu Eu Deus. disse que quando a Ó, como é pessoa que eu tô de bigode. depois, quando a pessoa entra depois do negócio, Ó, aí não tem mais jeito, não. É fiura é mesmo, sem fim. os Ô, filtros. amiga, olha pra Os isso. Ei, eu tô filtros não é desfalecendo. não. Gente, eu tô Eu esfaecendo. acho que dos que passou foi o melhor. Tá bonzinho? Tá me enxergando? Ah, esse tá bom. Tá, vou deixar nisso, então. Ô, Poliana, Maíra, a bicha você tá viu? tô de terno, amiga. Eu botei o terno hoje, Bárbara. Semana passada foi a briga do terno e hoje coloquei. E aí, como é que vocês estão? Maíra, você tá muito sumida da minha vida, viu, amiga? Tô falando pra ela. Vamos conversar. E hoje, né, a Poli, nossa proposta, Poli ela tá um Lira, pouco Poliane diferente, Nunes. porque hoje a Deixa eu ver. gente... Deixa eu ver aqui se Nós eu estamos aumentando o volume. Tá mais ruim pra você? diferentes. Tá me ouvindo direitinho? Eu não tô te ouvindo direitinho, não. Normal. Tá. Então, hoje, gente, vai ter que ser diferente, né? O negócio. Amiga, você tá com umas unhas muito lindas. Eu nem fiz a minha. Ou... Eu tive que fazer para tirar umas fotos hoje. Tá muito linda. Então, olha, a gente prometeu hoje começar a nossa live com um sorteio. Já estou aqui, ó, com os papeizinhos. Vou ter que fazer sozinha, porque a mulher hoje tá longe de mim, ó. Aí já coloquei o nome das Sim. meninas aqui, ó, nos papeizinhos, tá? Da live de antes É de da ontem. live de Da live matinal, segunda-feira. né? Da live de segunda-feira, né? Eu pedi para quem quisesse participar do sorteio para ganhar uma calcinha de renda que a gente mostrou na segunda-feira e comentasse lá no nosso direct, né? E aí o pessoal comentou, aí eu coloquei os papeizinhos aqui. Foram poucas pessoas, viu? Lembrando que vocês aproveitem para participar mais, né, gente? Quando tiver os sorteios. E a gente está fazendo live todos os dias também na manhã, mostrando Combinado. algumas opções de produtos todos os dias, né? Pois então, olha, vou fazer o sorteio, tá? Ó, tô fazendo o sorteio agora, ó. Vamos lá. Deixa eu ver quem foi a grande felizarda que vai ganhar aí a calcinha em renda. Ó, saiu aqui para Lilian Santos, viu? Lilian Santos. Depois eu vou chamar no direct aí e já tá garantido, viu, Lilian? Mesmo que você não assista ao vivo agora, né? Talvez ela não esteja ao vivo conosco agora, mas depois ela vai vir, viu? Tá garantida aí a sua calcinha. E vale a pena, né, gente? Então, a gente disse, tem sorteio, tem sorteio. Vale a pena. Pronto. Brena já deve estar quase pronta. Ela me falou que estava pronta. Ah, Ela já entrou aqui? Acho que não, né? tô esperando a solicitação dela. E esse tema a gente escolheu justamente porque Brena já tem atuado, né? Brena é psicóloga, tem atuado aí em temas relacionados à autoestima e a relacionamentos, principalmente. E aí a gente propôs, né? Na verdade, ela propôs essa temática que o pessoal tem se interessado bastante, né? Exatamente. Inclusive, E né, que eu nessa acho live vai ser bem respondida algumas questões muito importantes, né? Como, por exemplo, quais são as consequências de a pessoa ela criar muitas expectativas, né?
nos relacionamentos e como lidar, né, com essas expectativas. Porque às vezes você espera uma coisa, né, do seu parceiro ou da parceira, e aí não é aquilo que você esperava, e isso gera aquela frustração, né? E aí, como é que fica? O que fazer com essa frustração? Exatamente. Maíra perguntando, Bárbara, você já está atendendo? Mas estou liberada, fiz alguns atendimentos, mas agora a loja não tem me permitido. Pois é, o pessoal tá tudo querendo que você atenda, mulher. Deixa a dona Rosa me dar uma folga. Será, meu Deus? E aí, cadê ela? Cadê a Brenda? Esperando, talvez tenha acontecido alguma coisa também, né? Eu fico chamando Brenda, eu fico confusa, né, com o nome dela, mas no Instagram dela é Brena. É Brena. É Brena, eu fico chamando Brenda, tem hora, mulher. Eu sou meio variada com o nome do povo. Cadê tu, amiga? Deixa eu ver aqui. Ela mandou aqui, eu já tô pronta. No WhatsApp, ela falou. Essa live foi feita pra mim. Ô, Maíra. Então, ó, inclusive, ela vai responder como é que a terapia pode ajudar, né? Pessoas que às vezes ficaram com algum tipo de. Oi, chegou. Boa noite. Chegou, demorou. Eu já tava sem saber o que falar. Eu tinha mandado a solicitação, eu tava ouvindo vocês conversando. Sério? Solicitação. Boa noite, Apareceu boa até noite. agora. Boa noite, gente. Ai, deixa eu abaixar esse teclado, foi. E aí, todo mundo bem? Ótimo. Nós estamos bem. Agora que você chegou, melhorou mais ainda. Que ótimo, maravilhoso. Hoje, cada quem em seu cantinho. Eu fiquei preocupada se nesse formato iria ficar com ruídos, né? Se ia ficar ruim para conversar. Mas parece que não. Aparentemente tá bom. Eu acho que é só... Ó, tá tendo um retorno em algum lugar. Tá, deixa eu ver. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Acho que vai ser só a gente organizar esses retornos mesmo. Pois é, menina. Né? Eu acho que tá vai dar dando até pra manter. Eu pra acho que ver, vai eu dar vi. até para manter, né? Assim, eu gostei, eu tô gostando. É útil, né? Pra vocês que são em duas, é bom ter duas janelinhas aí, né? Duas Sim, janelinhas, pois é. Aí a gente entrou com Rosilene, Bárbara tá com Rose Moda Íntima. Qualquer coisa, se o negócio não der certo, eu saio e ela continua, né? Sim. Até porque esse assunto é bem interessante, bem jovial. Eu achei bem jovial. Principalmente que a Brenda, gente, eu só falo errado o nome dela. É Brena, tá, gente? É Brena. Mas eu gosto de falar Brena, é a intimidade. Aí o que é que acontece? Você até falou sobre a questão do ficar, né, Brena? Primeiramente, seja bem-vinda, né? Para quem não te conhece, se deixa ela se apresente. apresentar também. De vez em quando, gente, eu vou ficar olhando aqui para o lado para acompanhar no computador também, tá bom? Obrigada. É um prazer estar aqui mais uma vez. É a segunda live, acho que a gente faz, né? E é sempre bom, né, a gente conversar sobre assuntos que em outros contextos acaba sendo pesado demais e a gente batendo um papo leve aqui consegue desconstruir muita coisa. Sim. Verdade. Então, assim, você é a Brena, fala aí pro povo. Ah, verdade, então. Eu sou Brena, psicóloga, formei inclusive junto com a Bárbara, né, na mesma turma. E no mesmo ano, no mesmo momento, tudo bem. Então, sou psicóloga, né? Sou especialista em terapia familiar e de casal. E as minhas demandas da clínica geralmente são em torno mais dos processos de autoestima, dos relacionamentos, né? E nas dificuldades dos casais. E uma coisa que eu observo muito, assim, em sessão, são essas expectativas que as pessoas criam sem nem mesmo perceber e acaba prejudicando os relacionamentos. Também para quem é solteiro, tá? Porque o que eu observo é que mesmo com os ficantes, esse processo de acabar criando muita expectativa com o ficante, mesmo sendo ficante ainda sem ser namorado, e criando uma expectativa que não condiz com a responsabilidade deles, por exemplo, como ficante. E é algo que eu percebo que adoece muito as pessoas, e é legal a gente Ai, meu Deus, a gente falar sobre isso, porque expectativa não é algo que as pessoas simplesmente falam. A gente cria, mas nem sempre a gente se dá conta de que tá criando, sabe?
Sim, sim. E você até falou nos seus stories, quando você estava falando sobre a live, Uhum, que é natural, né, na vida a gente desenvolver expectativas, né, sobre as coisas. Mas até que ponto natural. uma expectativa que a gente está criando ali no relacionamento, como é que a gente pode saber se ela é realmente saudável ou não, né? O que é que diferencia? Sim. Por exemplo, eu vou dar exemplos assim mais práticos, né, para as pessoas entenderem. Essa live, eu criei expectativa de que vamos ter uma live às 20 horas. Então essa expectativa está concretizada, é saudável, de que a gente planejou e assim, vamos ter uma live hoje à noite, vamos falar sobre expectativas. Então isso é mais concreto, é mais real. É claro que qualquer coisa poderia acontecer para essa live acabar não acontecendo. Então, né? Enfim, são imprevistos. É outra situação. Mas quando a expectativa ela foge muito da realidade, é algo que a gente está criando ali dentro da nossa cabeça, tentando controlar o outro, por exemplo, controlar demais a situação, a gente já começa a adoecer com isso. Logo, quando a gente adoece e quando a gente percebe que está criando expectativa demais e com frequência, já não é saudável também. Então, trazendo para exemplos práticos, a gente cria expectativa o tempo todo. O tempo todo. Algumas saudáveis, outras nem tanto. Se a gente consegue manter o equilíbrio, tá tudo bem. Mas, por exemplo, se tá lá no namoro, no casamento, o tempo todo, não. Mas a pessoa ela precisa me chamar para sair naquele momento, naquela hora, para aquele lugar. Eu já criei toda uma cena na minha cabeça, criei expectativa que não condiz com a realidade, assim. Só tá tudo aqui dentro. Então o que que acontece? Vamos supor que aquela pessoa não chamou ela nem na hora que ela imaginou, nem para ir pro lugar que ela imaginou e nem do jeito que ela imaginou. Então a pessoa vai ficar o quê? Com raiva. É problema, né? Verdade. Hoje à tarde eu até coloquei um videozinho, né, de um pessoal que eu sigo lá no vizinho, né? E eu acho bem engraçado. E aí eles falam emocionada. Para de ser emocionada, Bia. Emocionada. Esse termo é muito usado. Seria esse termo assim, mais generalizando assim? Seria esse termo emocionada, no caso Podemos das dizer ficantes? que esse termo é bem comum pra gente falar sobre isso. Assim, dá pra dizer que a pessoa está emocionada quando a pessoa tá criando muita coisa ali que não condiz com a situação. Vamos dar um exemplo de emocionada também com o ficante. De que vocês só estão ficando tranquilamente e você tá criando expectativa lá de que a pessoa. Por que que ele foi pro futebol e não me chamou? Por que que ele tá saindo com os amigos e não me chamou? Por que que ele não me viu hoje, não quis me ver hoje? Por que que. Sendo que, calma, vocês só estão ficando. Tá emocionada demais, né? Tá criando muita dando muito valor para uma relação que é mais leve, que é mais casual, que estão se conhecendo, que não condiz com essa responsabilidade toda que é um ficar, por exemplo, né? E é importante a gente diferenciar isso. Quando a gente está tentando controlar demais o outro, controlar a situação, ou quando também a gente quer exigir das pessoas aquilo que ela não tem para oferecer, é uma expectativa que não é saudável. É Bacana. verdade. É verdade. O que é que você consegue identificar quando aparece esse tipo de caso, que são algumas consequências dessa pessoa que põe muita expectativa nesse relacionamento? Olha, as consequências elas são diversas, principalmente no que se refere à dependência emocional, a controle, a e a cobranças. Porque assim, a gente acha que não tem a ver com dependência emocional, mas por exemplo, se para você ficar bem, você depende do que o outro faz ou deixa de fazer, você tá dependente dele. Então, se para ficar bem eu preciso que o meu parceiro ou que minha parceira faça aquilo exatamente do jeito que eu quero, e se fizer de um jeito diferente eu não vou ficar bem, já chega a ser um nível de dependência. Então, quando a gente cria muita expectativa, por isso que não é algo que a gente literalmente fala todos os dias. A gente fala assim sobre Sim, dependência, sobre controle, e às vezes a gente não percebe que tem muita expectativa por trás de tudo isso, né? De todos esses comportamentos. Então, quando a gente não tem autorresponsabilidade, sempre responsabiliza o outro pelas coisas que acontecem ou deixam de acontecer,
cria muita dependência, né? Cria muito controle sobre o outro. Acha que naturalmente tudo deve acontecer de acordo com o que você imagina. Sendo que Sim. expectativa é isso, é a gente achar que tem que acontecer exatamente do jeito que está aqui dentro. Sendo que a vida não é assim. Lembrando que tem expectativa saudável e tudo mais, a gente, né? É você aprender a ter flexibilidade quando você tem uma expectativa saudável. Então, quando você não tem, as consequências elas podem ser diversas e pode te desestruturar muito, muito fácil. Você fica muito ansiosa rapidamente. Por exemplo, o clima ali acaba para você quando as coisas não saem da forma como você gostaria. É. E a gente E às vezes a percebe, né? E às vezes a pessoa ela nem consegue entender isso, né, Brena? Sim, sim. Na hora Ela acha acontece de que é algo forma muito natural. rápida e intensa. Sim. Verdade. Nem Verdade. E a sempre gente é claro isso. A gente e nem aí, sempre no percebe que caso, tá aquilo. é fácil perceber, né, que às vezes a outra pessoa ela não prometeu. É você que achou que ela prometeu. Sim, sim. É verdade. Às vezes não é como, né? Não é real, digamos. Não é algo assim que foi compromissado, que foi acordado. E mesmo sendo, às vezes, por exemplo, como eu dei o exemplo da live, a gente marcou a live para as 20 horas, mas pode ser que acontecesse Pode alguma ser que coisa aconteça alguma né? coisa. E realmente alguma de Sim. nós não iria conseguir estar. Imagina É. se eu começasse a chorar, a gritar, xingar todo mundo, que como que fazem isso comigo, sabe? As É meninas são verdade. irresponsáveis demais. Irresponsáveis. E como que é lidar, assim, como que lida com a situação de forma extrema? É que como eu imaginei que a live seria, sei lá, 20 horas, tem que ser, que senão eu vou me desestruturar completamente. Eu vou perder todo o meu equilíbrio se não for às 20 horas. Eu não tenho Verdade. flexibilidade para lidar com uma coisa diferente daquilo que já estava programado. Mesmo estando programado, né? Mesmo prometendo, como a Rose falou. Mesmo prometendo, é. Uhum. E às vezes a outra Você pessoa nem prometeu. E às pode vezes nem que até prometer e é você bem pior. demorou um pouquinho mais para entrar, a gente ficou, né, Na aguardando um expectativa. pouco, Sim, conversando, né? E eu sim. falei, talvez aconteceu alguma coisa, assim, porque E pode olha só. acontecer. Eu mandei a solicitação, às vezes a internet pode cair, o celular Sim. pode pifar, E tudo aí pode Deus é acontecer, mais aconteceu, às triste do vezes, céu. né? Brena, Mas às eu vezes já imagino aconteceu, pior. né? A pessoa planejou alguma coisa, ela achou que o relacionamento dela, ela achou que ela já estava namorando, né? E aí Isso. estava tudo bem, ela já estava programando de ir na Cacau Show, na Rose Moda comprar aquela lingerie bem Exato. top. Exatamente. E aí, de repente, não deu certo. E agora, como é que a pessoa poderia lidar com essa dificuldade, né? De ter planejado e não ter dado certo? Perfeito, exatamente. Principalmente se responsabilizando por cada comportamento e cada sentimento seu ao longo de tudo isso. Vou utilizar o seu próprio exemplo, assim, de que ela planejou, comprou as melhores lingeries da Rose, moda íntima, comprou na Cacau Show, ela vai estar tudo perfeito, tá tudo aqui já organizado. Se responsabilize por isso e não responsabilize o outro. Então, por exemplo, a pessoa que aconteceu tudo isso e foi frustrada, né? Suas expectativas foi completamente, como é que chama? Caiu por terra, como dizem. Ela vai fazer o que? Ela vai culpar o outro. A culpa é sua que deu errado. Foi você que não, sei lá, não se comprometeu comigo. Porque eu comprei lingerie para poder a gente ficar junto. Entendeu? A pessoa fica muito frustrada, vai culpar o outro por isso. Então a gente pode inverter isso e dizer assim: olha, eu acho que talvez eu fui um pouco intensa demais de já ter comprado um monte de lingerie, ter comprado chocolate, ter feito tudo isso, sendo que já era algo que não era tão garantido. Então, ai, nossa, eu percebi isso. Comece a se responsabilizar mais e responsabilizar menos o outro por aquilo que você faz. O outro não te obrigou, por exemplo, a ir lá e comprar chocolate, né? O outro não te obrigou a ir lá e comprar as lingeries para poder agradar ele, né? A gente tem que voltar mais a se olhar para dentro e responsabilizar nós mesmos por esse processo. Já começa a, digamos, a facilitar esse processo de lidar bem com a expectativa. E principalmente também aproximar mais do real, separar o que é real do que é imaginário. Por exemplo, será que esse ficante realmente estava realmente assim afim de você? Só pensando. É algo real ou é algo da sua cabeça? Será que essa pessoa
só te deu um bom dia, ou não, só reagiu o seu story, porque hoje é muito assim de reagir story, né? Sim, o A mínimo. pessoa. Como? O tipo, o mínimo possível as pessoas estão pegando. Exatamente. Vamos supor que a pessoa só fez o mínimo, só deu oi, bom dia e reagiu story. Você tava lá, uau, uau, uau. Já tava criando uma super idealização, né, com essa pessoa. Aproxime mais do real. Vamos lidar com a realidade? A pessoa só tá comentando que isso aqui tá bom. Muito obrigada por fazer isso, mas isso é o mínimo. Então não vamos tratar as coisas como algo extraordinário, né? Vamos aproximar mais essa expectativa da realidade e não idealizar tanto o outro, porque às vezes a gente idealiza muito a outra pessoa como a gente precisa dela e não como ela realmente é. Sim, sim. Ah, isso foi bem interessante essa frase, Breno. Vou até anotar. Verdade. Então, e eu acho que isso tem a ver conosco, porque assim, no nosso cenário, no dia a dia, na loja, por exemplo, quando uma amiga chega para escolher uma lingerie, e às vezes ela acaba falando para a gente em que fase ela está. E às vezes elas têm cuidado com gerar realmente muitas expectativas. Às vezes ela diz bem assim, não, eu não posso comprar uma cinta liga ainda não, porque senão vai assustar ele. Boa, olha só. Aí ela fala assim, não, fantasia ainda não. É só um conjuntinho mesmo, um negocinho mais simples, né? Não, a camisola não pode ser branca não pode não, tem que ser outra cor, porque às vezes se eu comprar uma camisola branca, ele vai achar que eu já tô querendo casar. Olha, mas assim, tem muitos simbolismo, né? Até na camisola Isso. branca é muito sensual, é super provocativa, assim. E tanto que a gente também toma esse cuidado no nosso conteúdo. Esses dias a gente falou um pouco sobre fantasias e sobre produtos eróticos. Destacou a importância da comunicação entre o casal. Olha, Às vezes a pessoa ela compra aquela fantasia, sei lá, de bombeira, aquela coisa extravagante mesmo, e nunca nem sequer conversou com o parceiro ou a parceira sobre aquilo, olha que né? Nunca interessante. propôs a ideia, nunca perguntou para o outro o que é que ele fantasia, o que é que ele gosta também, né? Sim, E aí, provavelmente, o resultado não vai ser tão bom quanto aquela expectativa que ela está gerando sozinha, né? exatamente. Não vai Ou aproveitar bem da fantasia. então, ainda falando de lingerie, já que a gente tocou nesse assunto, ou então talvez a pessoa ela é tão bonita, ela é tão daquele jeito, mas aí na hora certa, talvez ela não vai estar com a lingerie certa. Olha a expectativa já Olha, frustrada também. verdade. Se não tiver flexibilidade. Oh, né? Porque também tem isso, né? Às vezes a pessoa ela é muito bonita, né? Tanto homem quanto mulher. Às vezes ela é muito bonita. E aí, na hora lá, vai estar com aquele negócio todo esculhambado, né? Não se arrumou direito, não se produziu, não valorizou aquele momento. Então, tudo isso é gerando expectativas também, não é, Brenda? Nesse sentido também, Exato. né? E você me fez lembrar uma coisa, Rose, sobre expectativa também, que como é importante a gente ter esse cuidado, por exemplo, de comprar uma lingerie, de ficar bonita, de ficar cheirosa, mesmo estando sozinha, mesmo não se relacionando com ninguém, mesmo estando solteira, sabe por quê? Porque imagina, realmente acontecer um vucu-vucu desse em cima da hora e você tá lá assim, eu só me arrumaria se fosse para outra pessoa. É isso. Uma coisa certa, marcada, planejada na hora e no dia certo. Exatamente. E expectativa é esse excesso de atenção centrado no outro e menos coisa, menos atenção centrada em você mesmo. Você não se responsabiliza pelos seus comportamentos, você não tá leve consigo. Logo, você cria muita expectativa e muita dependência com o comportamento de outra pessoa. Então já dá para começar com esse cuidado olhando para si próprio, né, para os seus comportamentos, para os seus sentimentos, para o seu cuidado mesmo pessoal, assim, de adoro lingerie branca e eu vou usar mesmo ninguém me vê nua. Eu gosto de lingerie branca e guarda-roupa. Ponto, né? É isso. Às vezes eu até insisto também com isso, né? Já que a gente está misturando, né, os assuntos, às vezes eu costumo falar para as minhas clientes, elas falam assim, comprar nada bonito não, eu tô sozinha, nem tem ninguém. Eu falo, não, mas você tem que ficar bonita para você. Por esse se motivo olha no espelho, se sente bonita, né? Exatamente. É por esse motivo. Porque quando a gente não tá tão centrado em nós mesmos, a gente não tá bem,
a gente cria uma certa dependência dos comportamentos da outra pessoa, de que a outra pessoa precisa fazer alguma coisa para eu me sentir bem. Então é muita pressão gerada em torno da outra pessoa, né? Então por isso que eu crio muita expectativa. Eu espero que a pessoa age exatamente dessa forma, porque é assim que eu vou ficar bem. Eu não posso ficar bem com comportamentos gerados comigo mesma, sabe? Então é algo Olha, assim, e uma coisa alimenta a outra. um outro comentário ainda que eu escuto muito, Brena, é a pessoa que às vezes ela fez algo bem legal, ela anteriormente ela usava sempre lingerie muito arrumada, ela sempre usava um espartilho, uma cinta liga, fantasias, ela talvez tinha um outro parceiro e ela usava tudo isso. E ela gostava bastante. E aí agora ela está em outro relacionamento e ela disse que aquela pessoa já não gosta tanto, e aí ela já muda, né? Por conta disso, entendeu? Então, eu acho isso também muito frustrante, né? Por quê? Porque a pessoa gostava de fazer isso, né? Gostava de usar, Exatamente. gostava de se sentir sensual, de se sentir, né, bonita e tal. E aí agora ela já não se sente mais assim. Ou seja, de novo, a Centrado expectativa no outro. frustrando. Verdade. E eu acho que relacionamento é isso, é encontrar um denominador comum sem ter que pesar para um dos lados, por exemplo. Imagina ela nunca mais usar porque o outro não gosta, né? É Então, verdade. fica uma coisa assim, que só vai agradar um. É claro que relacionamento também é sobre agradar, né? Que é legal, às vezes a gente não gosta muito de uma coisa, mas faz pela partilha, faz pelo outro, sem ser uma pressão. Contudo, tudo demais, né? Tudo em excesso não é saudável. E é bom achar essa média aí, digamos, olha, tudo bem, eu sei que você não gosta tanto, mas alguns dias eu vou usar mesmo você sem gostar, porque eu gosto, ou quem sabe também você desenvolve esse gosto, né? Enfim, é algo que dá para ser flexibilizado. Verdade. Bacana, Breno. Então, tu começou a falar aí sobre algumas formas que a pessoa pode fazer mesmo para conseguir lidar. Eu acho que nesse primeiro passo, se for a primeira vez aí que alguém esteja ouvindo falar sobre isso, já ligar aquela atenção, né? Se se identificou, já ligar aquela atenção, opa, ó, isso aí que ela falou tá acontecendo comigo. Ou então, se eu não tomar cuidado, pode acontecer comigo, né? Vou Exato. tentar entender mais sobre isso e tal, que é algo que deu aquele toque. Como que você acha, já puxando aí mais para a tua área mesmo, como que você acha que a terapia ela pode ajudar alguém que sofre muito em um relacionamento por conta das expectativas? Porque é realmente um sofrimento que a pessoa tem, né? Imagina, a pessoa tá aqui só esperando para ver o que é que o outro vai fazer, se vai ser de acordo com o que ela quer. Exato, exato. Uma coisa você falou que é importante, Bárbara, mesmo antes né, do auxílio da terapia, é a pessoa identificar todo esse cenário, como a gente já está fazendo aqui, trazer esses exemplos para as pessoas identificar tudo isso. E o processo terapêutico, ele vai agir principalmente nessa tomada de consciência das pessoas sobre as suas próprias expectativas, como, por exemplo, de onde vieram, quais expectativas que giraram em torno de você desde a infância, por exemplo. O que sempre exigiram de você, o que você sempre exige do outro. Principalmente ter essa separação do que é meu, do que é do outro. Porque, assim, cada um deve se responsabilizar pelas suas expectativas. Então, a expectativa que você cria em relação a mim é responsabilidade sua, não minha. A expectativa que eu crio em relação a você é responsabilidade minha e não sua. Então, quando a gente consegue essa tomada de consciência do que é meu, do que é do outro, qual a expectativa que eu devo me responsabilizar, qual que não é minha, que não faz parte da minha responsabilidade, eu consigo ponderar as coisas no dia a dia e trazer mais essas criações mentais, né? Que as expectativas são muito criações mentais, de forma mais racional, sem culpar tanto o outro por isso e sem adoecer tanto. É claro que isso, assim, se trata de um padrão de funcionamento. Quem tem essas expectativas tão rígidas, tão intensas, de forma tão frequente, acaba sendo um padrão que a pessoa formou. Então é importante a gente investigar ao longo dessa vida o que fortaleceu, né? O que alimentou esse padrão e o que a gente pode romper esse ciclo. Porque se não está funcionando mais, não está fazendo sentido, não tem por que a gente permanecer, né?
como uma coisa que nos adoece. E eu acho que principalmente avaliando também os sentimentos e as dificuldades que tornam essa dependência do suprimento do amor do outro. Porque quando a gente cria expectativa, como eu disse, a gente está dependendo muito dessa atenção, desse comportamento, desse cuidado que o outro tem sobre nós. Então, é importante a gente avaliar quais são os sentimentos e essas dificuldades, né, em torno disso. E outra coisa também que a terapia ajuda muito, que é sobre a gente direcionar novas formas de lidar com esses desejos e com essas preferências. Porque a expectativa nada mais é do que a gente ter aqueles desejos já enraizados, já formados, né? E ter algumas preferências. Então dá pra gente direcionar isso sem ser diretamente projetando no outro, projetando em outra pessoa, né? A gente focar mais para dentro e não ter que ficar só culpando e apontando quem foi que supriu ou quem foi que não supriu, né? O quê? Dá para tornar um processo mais leve, né? Esse é a grande objetivo, tornar a vida mais leve, sem ter que ter tanta cobrança e dependência envolvida. Até porque, Brena, você estava falando aí sobre a cobrança do comportamento do outro. O outro tem a sua vida também, né? Tem as suas questões para resolver também, que são difíceis. Cada um está lidando aí com várias questões. Exatamente. Que cansativo, né? É muita coisa para uma pessoa só, né? É muita coisa. Hein, Brena? Então quer dizer que... Então, vamos criar aqui um caso, né? As emocionadas. Vamos falar das meninas. As emocionadas. Emocionadas de plantão aí. Vamos supor aí que não era nada de verdade, né? E aí só foi um oi. E aí a pessoa já imaginou que era algo a mais, né? E aí? Porque hoje em dia, o que é que a gente percebe? Eu sou de uma época que se a gente gostava, a gente falava, né? E hoje em dia já é o contrário, né? Tem que fingir que não gosta. Eu também não sou dessa época. Eu tô percebendo que contraditório, assim, né? Entendeu? É tipo assim, né? Ah, eu gosto, mas eu não posso falar que gosto dele. Porque se eu disser que eu gosto dele, ele vai achar que eu tô na mão dele, né? Aquele negócio, sabe? Mas deixa que a expectativa dela tá enorme, coitada. Tava sofrendo, né? E agora, menina, como é que faz? O certo é a pessoa conversar, dizer, olha, eu tô com expectativa aí, eu tava pensando que nós tava, ou não, ou deixa pra lá. Não, eu acho muito válido, por exemplo, ter uma comunicação, assim, olha, o que a gente tem? Só pra eu saber mesmo. Ponto. Eu acho que isso não ofende ninguém, então a gente pode pensar, como a Rose falou, mas e se a outra pessoa pensar que eu tô emocionada demais perguntando o que a gente tem? Lembra? Isso aí é expectativa já do outro, já não é responsabilidade sua o que ele pensa ou deixa de pensar. Você tá fazendo o seu papel. Qual é o seu papel? Buscar informações que você não tem nenhuma. Se a pessoa fica lá fingindo que tá acontecendo ou tá deixando de acontecer, você tá perdida nessa brincadeira, nesse relacionamento. Eu acho que nada mais justo é a gente ter as informações corretas pra gente saber com o que trabalhar, né? Então, quando a gente não tem nada, a gente imagina o que quer, a gente cria expectativa, quando a gente não tem nenhuma informação para lidar. Então, nada mais justo de que, olha, sou uma pessoa muito legal, e eu queria entender, assim, a gente tem algo casual, não tem problema da gente ter algo casual, se for o caso, mas só preciso saber, porque, por exemplo, para saber se eu acabo tendo uma certa fidelidade, ou se realmente eu posso conhecer outras pessoas em aberto. Só para saber. Porque imagina, eu imagino que eu estou super namorando, então eu vou só focar nessa pessoa. Aí a outra pessoa tá ficando com várias outras e depois você fica super, eu não sabia que eu tava namorando sozinha. Sem informação fica complicado, né? E tentou entender, né? Sim. Mas e se a pessoa me passar uma informação errada? Já é outra história. Aí já é responsabilidade dela o que ela diz ou não. Você trabalha com a informação que você tem, né? Então, o que é que o outro vai pensar de mim? Não é sua responsabilidade isso. Foque naquilo que você está fazendo por livre e espontânea vontade. O que naturalmente você já faria sendo você. Simples assim. Sim. E isso é válido. Isso é válido para todos os tipos de relacionamento, né, Brena?
Sim, assim, depende. Não, são muitos tipos. Pra gente englobar tudo aqui. Se for Mas uma coisa assim, mais séria, não, né? Já é para uma coisa mais casual, no caso, né? entendi. Não, entendi. Olha, honestidade, eu acho que cabe em qualquer relacionamento. De verdade. Honestidade, assim, o mínimo de será que a gente tá se gostando? Será que a gente tá só se divertindo realmente? Gente, não tem nenhum problema em só se divertir, só ser casual. Não tem nenhum problema em querer casar e ter filhos. Não tem nenhum problema em querer só aquela pessoa para se relacionar. Não tem certo e errado sobre isso. Desde que os Então, dois estejam, né? desde que os dois estejam bem, é isso. Porque às vezes, para um estar bem é ter um relacionamento casual. Sei lá, pegar todo mundo mesmo, beijar, conhecer. Essa pessoa tá bem feliz se relacionando assim. Para outra pessoa, ela só se sente feliz talvez em ter um parceiro ou uma parceira mais fixa. E aí essas duas pessoas se relacionam e não se comunicam. Vai dar certo isso aí? Não, Fica difícil, né? difícil. Um tem um objetivo e outro tem outro, e eles não estão se comunicando sobre esse objetivo em comum que, na verdade, nem existe. É óbvio que alguém vai criar uma expectativa irreal, e isso pode não resultando em coisas positivas, né? Positivos. Verdade. Eu ia perguntar alguma coisa, mas eu esqueci. Ô, mulher, eu fiquei te Foi esperando bem na agora, hora ó. que a senhora Eu te perguntou. atrapalhei, eu sei. Ai, eu perdi a linha. Era pra Vê tu se ter me lembra. beliscado agora, ó. Cadê? Tu não tá aqui pra me Tá beliscar? vendo a falta que dá de estar longe? E nós vai fazendo a live e se beliscando por baixo. É, amiga, é. Gente, Detalhes aí, gente. Tipo assim, Quem Dona vê, Rose, para. quem vê É close não porque, vê na corre. verdade, eu tive minha expectativa frustrada hoje, porque eu ia, né, pra Luiz Eduardo, aí não deu certo. Aí, ó, tá vendo? olha só. Olha Eu acho só. que, Não, um bom exemplo. eu acho que Mas na tá hora tudo bem, a que gente eu dá um falo jeito, né, não? Sim. sobre. Imagina, Rose. Deixa eu ver, não sei se Bárbara lembrou do que ela ia dizer. Não, acho que eu tava quase, mas já era que não. Imagina, Rose, se acontecer algum imprevisto aí, você falou que você perdeu a van, né? Acontecer alguma coisa, você não conseguiu ir. Imagina se você culpasse a Bárbara por isso. Você criou Não é? expectativa em torno, talvez, de Bárbara, de que Bárbara deveria me lembrar da van que é tal hora e eu perdi a van. Sendo que é responsabilidade sua, se a gente for pensar, né? Verdade. É verdade. E essa diferenciação de o que é responsabilidade minha e o que é responsabilidade do outro, eu acho que às vezes pro nosso emocional é muito difícil da gente definir isso, a depender de que nível a gente está de autoconhecimento, né? Perfeito, Bárbara. Exatamente isso. Isso não é tão simples e tão fácil quanto a gente está falando aqui. Tem gente que deve estar boiando ouvindo tudo isso que a gente está falando, exatamente por isso. Por falta de um acesso dos seus sentimentos e das coisas que acontecem aqui dentro. Tem coisa que ninguém pode saber melhor do que você. Nem a própria terapeuta, a psicóloga, vai saber melhor do que você. A psicóloga tá lá para te guiar para esse caminho aqui dentro, né? Então, se você não acessar o que tem aí, você nunca vai saber diferenciar na vida real, né? Porque quando a gente sai da terapia, a vida segue, né? Na vida real, a gente não vai conseguir diferenciar isso se você não estiver trabalhando isso aqui constantemente, né? Esse autoconhecimento, essa visão analítica mesmo de como estão seus relacionamentos, quais expectativas você está criando ou não, quais expectativas as pessoas estão criando em torno de você. Esse assunto é muito complexo, eu só reduzi para o Eu relacionamento. lembrei. Você falou pessoas, eu lembrei. Ótimo. Você falou assim, que o que o outro fala, né? E se ele está agindo de acordo com o que ele fala, já é uma responsabilidade dele, né? Agora eu vejo também, eu percebo, às vezes em tom de brincadeira. A gente vê muito tom de brincadeira a pessoa falando, as pessoas falando sobre traição, né? Aí já entrou no assunto de traição. Mas eu não sei se com certeza vocês que são terapeutas de casais e trabalham com relacionamento, talvez você já tenha esses dados melhor, né? Mais claro. Mas parece que as pessoas se preocupam demais também com o que é que as pessoas de fora do relacionamento pensam.
Exatamente. Né? E fica naquela expectativa, ah, fulano, ele tem que ele me falou que a gente que tá ficando só comigo, então ele tem que estar ficando só comigo, porque imagina se alguém descobre ele ficando com outra pessoa, com que cara eu vou ficar, né? Olha só Então, que a pessoa complexo. não tá nem tão preocupada ali com o relacionamento, mas o que é que as outras pessoas, a terceira pessoa vai achar. E olha só, o que essas terceiras pessoas estão pensando ou querendo que você haja no seu relacionamento é responsabilidade delas. Então, vamos supor, você falou sobre traição, né? Eu não vou nem entrar nesse quesito porque é algo muito complexo. Porque é complexo, porque envolve muitas coisas, né? E, por exemplo, vamos supor que geralmente acontece muito. Aquelas pessoas que perdoam a traição, né? Elas são muito julgadas. Por que que são julgadas? Porque as pessoas de fora, às vezes, travou aqui. Voltou? Tô te Aqui ouvindo. não travou, não. Voltou. Travou não pra nós, não. Ah, então foi só pra mim, vocês ficaram meio estáticos. Eu achei que foi pra mim. Não, porque tava As tão pessoas- legal que nós parou pra ouvir. Que a live Eu tô anotando, na verdade. A live não aguentou, Deus é mais, gente. Traição, não vou nem entrar nesse quesito, né? Porque envolve muita coisa, é muito complexo. Mas, por exemplo, as pessoas que perdoam a traição. As pessoas de fora, os terceiros, né, podemos dizer, criam muita expectativa dessa pessoa que perdoou, como se ela não devesse ter perdoado. Então, acaba sendo julgada, né, geralmente. Então, é responsabilidade de quem? Me diga, das pessoas que estão dentro do relacionamento. Quem tá de fora julgando, quem tá de fora fazendo, criando expectativas daquele relacionamento, já não condiz mais com aquela relação. Por isso que a gente tem que saber, né, colocar alguns limites também para não virar bagunça, porque relacionamento é um subsistema íntimo que deve permanecer entre as pessoas que está se relacionando, né? Então é importante ter fronteiras, né? Todo mundo que deve participar, a vizinha, a sogra, o tio, o papagaio, o cachorro, né? Então assim, vamos colocar mais limites saudáveis. Limites não é sobre não vamos conversar com você nunca, não é isso. É que nem todo mundo deve ficar opinando e você não deve acatar também o que todo mundo opina ou cria de expectativa para o seu relacionamento. Eu não sei se foi isso que você falou, né? Mas é Foi. responsabilidade da terceira pessoa. Exatamente, eu acho bem importante você falar isso, porque você já disse que a gente tem que ter a nossa alta responsabilidade sobre as nossas expectativas. A gente tem que saber até onde são expectativas minhas e expectativa do outro. E eu acho importante trazer isso também. Até que ponto são expectativas realmente minhas, é algo realmente importante para mim, ou é a expectativa dos outros que estão até de fora da relação. Exatamente. E Bárbara, é por isso que eu trouxe o tema expectativa somente para o relacionamento. Porque se a gente for ampliar, vou dar só um fio aqui. Se a gente for ampliar, é tão complexo isso, porque assim, nós somos cobrados e cobradas o tempo todo. Aproveitar que a gente está só entre mulheres, a maioria aqui, né? Nós Sim. mulheres, por exemplo, somos cobradas o tempo todo. Porque assim, homem de cabelo branco é homem charmoso, mulher de cabelo branco é mulher que não se cuida. Então, criam essa expectativa também em torno da gente. Mulher, para ser bonita, tem que andar nos trinques, tem que andar, sei lá, com cabelo liso, tem que andar assim, assim, assado. Criam uma expectativa do que é ser mulher bem vista, não sei o quê, pererê, parará. Criam essa expectativa em torno das pessoas o tempo todo. É aí que a gente deve separar. Vamos dar um exemplo. Cabelo cacheado, tá? Às vezes eu aliso meu cabelo, né? Eu passo chapinha e tudo mais, às vezes eu cacheio. Imagina se, né, eu criasse aquele estereótipo de que para ser bonita, eu só vou ser bonita se meu cabelo estiver sempre liso. Então eu tô suprindo uma expectativa de outra pessoa, de outras pessoas, de que mulher de cabelo liso é que é, né, mulher bonita. Então eu só vou alisar meu cabelo. Então eu fico me responsabilizando por uma expectativa que não é minha. Não sou eu que quero meu cabelo liso, são as pessoas. Por que eu devo ficar presa nessa caixinha, né? E é o que acontece muitas das vezes com padrões, estereótipos de corpo, de cabelo, de cor, de ser. Gente, o tempo todo, todo lugar. De como a gente tem que se tratar, se vestir, ser, respirar. O tempo todo tem essa cobrança sobre nós, assim, mulheres. E sobre as pessoas no geral também. Mas a gente sabe que sobre as mulheres é bem maior. E a gente sabe que o público meu e da Rose, por exemplo,
A maioria são mulheres. É verdade. Né? E a Sabrina tá aqui, comenta aí, viu? Sabrina falou, identificar o que é abstrato é muito mais difícil. Por isso que é complicado perceber os sentimentos. Sim, perfeito. É muito bom a gente aprender a perceber esses sentimentos. A gente não nasce sabendo, não, viu, gente? Ninguém nasce sabendo. É quase que uma tarefinha diária que você tem que voltar ali aquela atenção para dentro e ter E que é se uma tarefa preocupar menos com a vida difícil. do outro. Como? E é uma tarefa difícil. Eu vim ter mais contato com essas questões no processo de terapia também, né? E Eu por isso que também. eu não falo de terapia não só como uma profissão, mas como uma qualidade de vida mesmo. Não, eu Porque eu sou só entendi a importância quando eu comecei a fazer. Não, eu sou muito suspeita. E esses processos começaram a ficar mais nítidos sobre mim mesma, sobre essa separação, inclusive, que a gente falou, quando eu tive muita demanda na clínica e quando eu fiz terapia. Foi quase que um combo, assim, de que, nossa, isso é sobre mim, não é sobre o outro, ou isso é sobre o outro, não é sobre mim. A gente só consegue fazer separação quando a gente se conhece. A gente não tem como identificar nada sem saber o que a gente está tentando identificar, né? Quem, que processo é esse? Não sabemos. Então, assim, eu sou muito suspeita. Terapia, assim, é uma coisa que devia cair do céu, sabe? Devia ser uma coisa assim, de que para entrar no estabelecimento precisa mostrar sua carteirinha de terapia. Eu tô desse jeito aí, ó. Verdade. Eu também sou suspeita porque eu acho que é muito importante. É muito Sim. importante, né? A terapia é muito importante, o autoconhecimento, porque você se torna uma pessoa melhor e acaba que você não cobra demais dos outros uma coisa que é, como você diz, é você que tem que se virar, né? E eu tenho que melhorar bastante nisso, porque eu tenho muitas expectativas. Normal. Brena falou uns negócios aí Falou que um eu negócio aí, tinha tratado na sabe, assim, que eu terapia. nem queria, sabe? Mas sabendo que é, sabe? Bárbara mesmo Vocês são me cobra o tempo demais. todo. Ela fala, mulher, Pelo menos tem um equilíbrio aí, né, Bárbara, para ir ponderando essas coisas aí, né? Mas é isso, gente, sério. Terapia é uma coisa muito legal, assim, pra gente aprender a viver de forma leve, independente de qualquer estereótipo que criem sobre terapia, de que é pra doido, de que é pra quem tem problema sério, de que é pra isso. É só pra viver bem, leve, né? E Entender, viver né? leve é isso. Como? Se entender, né? Que já não é uma coisa fácil. Exatamente, não é não, gente. Lidar consigo mesmo e com o mundo é o maior desafio que existe. Ninguém consegue isso sem uma terapiazinha, às vezes não, viu? É algo complexo, né? Só quem vive sabe. e daí E então, você já sabe. Pode Sim, falar. mulher, fala. Fala, mulher, que você sabe falar melhor do que eu. Não, pode falar. O que eu posso falar, eu posso falar a qualquer hora. Eu ia dizer assim, que quando você se conhece, você mesmo já sabe prever como você vai reagir a depender da situação, não é? Porque aí e principalmente quando você já está num relacionamento, você já sabe prever o que aquela outra pessoa vai fazer e você já sabe prever o que você também vai fazer com respeito àquilo, e você já sabe que funciona. Às vezes não funciona porque você não bota em prática aquilo que você já sabe. Não, realmente facilita muito isso. E esse autoconhecimento, ele se dá também na forma como você se relaciona com outra pessoa, porque você se conhece também pelo olhar do outro sobre você. Por isso que se relacionar é tão importante, sabe? E nunca é completo, na verdade. O autoconhecimento nunca é completo. Quando a gente acha que conhece tudo, a gente conhece sobre o ontem, sobre o hoje. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, então é mais um processo de autoconhecimento, né? A partir do que o amanhã vai vir. Então é algo assim que só constrói, né? Só ajuda a gente a evoluir. E eu acho que tudo que tem para somar é válido, né? Muito bacana, Brena. Tem mais algo que você colocou aí, que você gostaria de falar sobre esse assunto? Eu acho que a gente fez um apanhado geral, assim, bem bacana, não foi? Sim. Para começar Adorei. e a todo mundo começar a pensar sobre esse assunto, né?
É só Cadê o isso pessoal? que é o objetivo. A gente tá com muita gente aí assistindo a gente no momento, né? Se alguém tiver alguma dúvida, comenta pessoal aí se tiver gosta alguma muito. dúvida. A mulher ainda está Sim. disponível, viu? É. E veja que terapia tá caro. Aproveita. Aproveita que Aí. é duas psicólogas aqui e vocês estão tendo aí um tempinho aí de graça. Não é? Aproveita. Estão desperdiçando. Não, tem mais um cara assistindo, viu? Já contei. Vambora, gente. Comenta aí, Bruna, diga o que é que vocês Sabrina. estão achando. O que vocês Achei gostariam de Cara, saber gostei mais sobre também, esse assunto? comentários. A Crespa Dai entrou hoje também. Muito boa essa explicação maravilhosa, Crespa. A gente fez a live com ela na semana passada. Não conseguimos salvar. Isso era algo que eu ia falar para você também. Que foi uma expectativa Demorando nossa. demais, mulher. Nossa! Se a gente não tivesse com a flexibilidade cognitiva, assim, bem... Mas eu não fiquei muito flexível, não. Não. Foi difícil. Bárbara ficou... Ela, Travei, eu falei, me culpou ainda rolou a culpa. Eu ainda procuro alguém. Nossa. Difícil aceitar a realidade, né, Bárbara? Foi muito difícil. Porque a live foi muito maravilhosa, amiga. Foi tipo a nossa aqui, sabe? Nossa, muito leve, muito gostoso. Mas mas tem coisa que é assim, né? Não tem jeito, infelizmente. Perdeu, já era. Assim, aí como a gente falou com ela, já vamos marcar uma próxima, né? Que aí talvez a gente consiga salvar. É verdade, né? Dá pra repetir os porque assuntos, a dela lá da Crespa, a gente tem que fazer série, entendeu? Série. Uma série com ela. Mas de psicologia também. É maravilhosa. Série. Sim. Ela é maravilhosa. Aí ela conversa bastante, e aí você sabe que a gente também conversa muito, né? E aí, menina, e aí o assunto foi ficando cada vez melhor. E aí o trem foi indo. Aí assim, quem assistiu, né? Gostou, né? Igual quem tá aqui, a gente tá com bastante gente aqui na live. Pois Sabrina também vai ter live conosco aí, daqui uns 2 dias, viu, gente? Tá? Vamos ficar já só esperando o momento. Adoro. A live foi ótima, super leve. Muito feliz por estar com você, meninas. E é isso, Brenda. Muito obrigada por você ter tirado do seu tempo. Eu sei que você é bem corrida também. Certeza. Por você ter tirado do seu tempo para se preparar, né? Para estar aqui hoje conversando com a gente. Não é só essa hora de live, né? Tem uma conversação antes. Porque a gente está aqui para trazer mais conhecimento para as pessoas que nos acompanham, mas tem que ser um conhecimento com responsabilidade, né? E com ética e com cuidado, né? Então, muito obrigada por você ter tirado esse tempo para se preparar. É sempre um prazer para a gente conversar com você. Você consegue explicar as coisas assim sobre os relacionamentos de uma forma que parece ser fácil. E a gente não falou não, mas a professora Anchiele entrou aí, viu? Vocês nem viram. Eu nem vi. Ela entrou sim, viu? Minha eterna mentora. Ela entrou e eu acho até que ela comentou alguma coisa. Mas agradeço demais. É muito bom estar com vocês nesse papo leve, algo assim que é muito importante para mim, de verdade. Eu gosto muito de falar sobre tudo isso. E quando eu falo, não é algo assim que é transmissão de conhecimento, eu acredito que é construção, né? Que quando a gente fala, vê um comentário, a gente discute sobre um assunto, é algo que todo mundo só tem a ganhar, né? Quanto mais a gente fala sobre algo. E é muito importante esse espaço. E o objetivo realmente... Minha tia de leite falou, amei essas dicas. Já vai pegar as dicas também. Obrigada. É minha irmã. Oi! Então, amiga, o objetivo justamente dessas nossas lives, né, que a gente programou para esse ano, é isso, né? Levar conhecimento, levar autoestima, né? Principalmente para o público feminino, conforme a gente já estava falando, né? Porque as mulheres, a gente está mexendo com temas que são da nossa realidade, do que a gente está todo dia vendo as queixas. E aí a gente pega essas queixas ou as dificuldades das mulheres e leva para um profissional que saiba sobre aquele assunto, para que ele possa nos ajudar, né? Para que ele possa conversar
sobre isso. Então, assim, para quem não assistiu, que vai assistir depois, compartilhe essa live, né? Com mais e mais mulheres, pode ser com homens também, viu? Com todo mundo. Para que assim as Com quem pessoas. você está se relacionando? Com quem você está se relacionando, dá uma dica, né? E tal, Ótimo. entendeu? Por quê? Porque o objetivo justamente é esse, né? É ajudar, porque a gente se propõe a não só vender um produto, a vender lingerie, não é essa a nossa proposta. A gente se propõe a fazer alguma diferença na vida das pessoas. E é isso que eu admiro tanto vocês, sabe? Assim, que não é só sobre lingerie, é sobre bem-estar e vocês já viraram referência na região do bem-estar da mulher. Então, é algo que é muito importante e que todo mundo, assim, né, precisa de uma loja, de loja, assim, de pessoas como vocês, né? Para poder ter essa visão, né? Que vai muito além de somente comprar lingerie, né? É sobre autoestima, é sobre mulher, é sobre qualidade de vida. Isso é legal a gente saber. Sim. Muito obrigada, viu, meu amor? Meninas, eu acho que foi, né? Se a gente for querer conversar aqui, a gente passa a noite toda. Mas tchau, gente. Essa saudade, meu amor. Eu também vou dar tchau. Como é, Bárbara? Eu acho que eu tô tentando aqui desligar para todo mundo, né? Beijo. Tá bom, então, viu? Beijo, Beijo, até a próxima. viu? Beijo. Ótima noite. Obrigada. Obrigada.